Olá, sou Rafael Martins, instrutor ESRI da Academia GIS e vou apresentar os tópicos principais dos cursos ArcGIS 1 e ArcGIS 2. É importante frisar que o curso ArcGIS 1 e 2 formam o que chamamos de fundamentos, conhecimentos essenciais da plataforma ArcGIS para que o cliente possa futuramente avançar, ganhar mais conhecimento e evoluir no uso da plataforma. Iniciamos o Arc 1 introduzindo o que é o Sistema de Informação Geográfica. Para isso, apresentamos a plataforma ArcGIS como um todo e principalmente como que ela pode ser implementada na organização do cliente de forma a facilitar o compartilhamento, a criação e a utilização da informação geográfica de forma aderente aos padrões exigidos pelo mercado. O módulo 1 introduz o Sistema de Informação Geográfica ao cliente, utilizando basicamente dois componentes da solução ArcGIS. O ArcGIS for Desktop, o ArcMap especificamente, e o ArcGIS Online. Importante ressaltar também que o Arc 1 introduz de forma geral a integração entre esses dois ambientes, possibilitando com que o usuário trafegue informações do módulo do ambiente desktop para o ambiente online sem muitas dificuldades, expandindo assim as suas capacidades principalmente de compartilhamento de informação geográfica. No que tange ao ambiente desktop, abordamos formatos de dados para trabalhar com informação geográfica, abordamos conceitos de cartografia para que o cliente possa saber gerenciar sistemas de coordenadas sem ser um especialista no assunto, abordamos técnicas de utilização, de exploração, de criação de mapas no ambiente desktop e, por fim, algumas das principais ferramentas de geoprocessamento que vão possibilitar gerar novos dados e, consequentemente, novos conhecimentos sobre um determinado assunto. A integração com o ambiente do ArcGIS Online pode ser feita de diferentes formas, no qual abordamos as técnicas básicas de criação de mapa no ambiente online, a pesquisa de conteúdo publicado pelo ArcGIS Online através de outros usuários, assim como a criação do mapa e o compartilhamento do mesmo, tanto pela interface padrão do ArcGIS Online, quanto por aplicativos customizados e possibilitam o acesso a conteúdo geográfico por meio de uma rica aplicação sem a utilização de nenhum código. Por fim, o módulo Arc 1 faz com que o usuário tenha o primeiro contato com componentes essenciais da plataforma ArcGIS, possibilitando com que ele entre no módulo do Arc 2 com bons requisitos para o melhor aproveitamento do módulo 2. O módulo Arc 2 está estruturado de acordo com o fluxo padrão de trabalho, normalmente empregado nos projetos GIS. De acordo com o perfil do usuário, cada um terá a sua pergunta a ser respondida. A partir daí, o módulo vai trabalhar técnicas comuns a todos, como aquisição, exploração e análise. Técnicas de aquisição são as chamadas técnicas relacionadas à conversão de dados, gestão de dados no âmbito de um banco de dados geográfico, como criar esse banco de dados, como criar componentes desse banco de dados para armazenar o conteúdo geográfico necessário ao projeto do cliente. Dando continuidade, o módulo 2 ensina o cliente a explorar essas informações, criando mapas e principalmente trabalhando funcionalidades essenciais às camadas que compõem o mapa, de forma a tornar esse mapa bastante eficiente, bastante aderente à necessidade que o cliente tem de informação, de acessar a informação geográfica e de se comunicar com a informação geográfica, né? Avança, por fim, no componente de análise do fluxo. Nesse componente é trabalhado técnicas e ferramentas de geoprocessamento. As técnicas de seleção por atributos e seleção por localização são bastante importantes porque já ajudam o usuário a responder uma série de perguntas fazendo apenas consultas, bem como ensina o usuário a geoprocessar. Ensina o usuário a entender o que ele precisa, selecionar a ferramenta, configurar os parâmetros da ferramenta e executar as ferramentas de geoprocessamento necessárias para que ele crie novos dados, novas informações e tome as decisões necessárias baseado na situação definida aqui pela pergunta. O módulo Arc 2 trabalha essencialmente com o ArcGIS for Desktop, com o ArcMap, ensinando, portanto, as técnicas padrões de criação de geodatabase, conversão de dados para o ambiente do geodatabase para que a gente tenha as informações integradas em um formato padrão e em um formato ótimo de trabalho
trabalho de geoprocessamento no ambiente desktop. Ainda assim, ensina como fazer a exportação desses formatos de geodatabase, vetores, rasters, tabelas, entre outros, para formatos comuns, como por exemplo um shapefile, como por exemplo um raster no formato TIFF, entre outros. O módulo 2 avança ensinando aos clientes como criar mapas bastante eficientes, com uma boa simbologia, de forma a representar os elementos de acordo com padrões técnicos definidos pela cartografia, bem como ensina o cliente a criar um mapa aderente às suas necessidades, aplicando uma série de propriedades da camada, como filtro de escala, como simbologia, como filtro baseado em atributos, rotulação, textos sobre o mapa, entre outras tarefas essenciais. O módulo Arc2 também contribui para o usuário no que diz respeito à formação de conhecimentos essenciais para um bom analista de geoprocessamento relacionado à análise de dados e compartilhamento. Em relação à análise de dados, o usuário vai aprender técnicas de seleções por atributos ou por localização, vai aprender a consultar o banco de dados, a inteligência dos mapas, baseado no que ele tem à disposição. Ainda assim, vai ensinar ao usuário esse pool de ferramentas de geoprocessamento bastante comuns e de ampla aplicabilidade. A ideia é mostrar para os usuários como funcionam cada uma das ferramentas, mas principalmente como que ele pode aplicá-las no cenário que ele tem, no problema que ele tem. O módulo Arc2 se encerra mostrando para o usuário uma técnica de compartilhamento, não apenas de mapa, mas compartilhamento de processos. Esses processos são criados no âmbito do Model Builder, construtor de modelos. O módulo Arc2 traz essa funcionalidade e deve ser focado para o cliente, pois se trata de uma funcionalidade muito importante. Essa funcionalidade permite que o cliente crie seus processos de análise, de gerenciamento de dados, de forma com que isso não seja apenas uma representação gráfica aqui como um fluxograma, seja sim um processo executável. Basta o cliente configurar o seu modelo que o processo vai ser executado de maneira automática. Isso dá ao cliente uma qualidade melhor de trabalho, dá ao cliente mais autonomia e dá ao cliente mais eficiência. A técnica de compartilhamento que encerra o módulo Arc2 é a técnica de compartilhamento de modelos de geoprocessamento. Dentro da necessidade que o usuário tem de compartilhar os seus processos, seus fluxos de trabalho pela empresa ou para a comunidade em geral, ele vai então compartilhar um pacote de geoprocessamento. Esse pacote pode ser compartilhado pelo ArcGIS Online ou pode ser compartilhado fisicamente por e-mail ou outros meios. O cliente que participar do módulo Arc 1 e 2 estará apto a executar tarefas essenciais que um analista de geoprocessamento precisa para que um projeto GIS tenha sucesso. Essas tarefas essenciais formam o pilar que sustenta os projetos GIS no âmbito de uma corporação, no âmbito de um estudo de graduação ou pós-graduação, no âmbito de uma consultoria, por exemplo. Para maiores informações, basta acessar que a equipe da Academia GIS entrará em contato e lhe atenderá da melhor forma possível.